E quando a mente da gente... Porque a mente, ela deveria, como foi citado já aqui, a mente, ou tudo o nosso corpo deveria ser feito para ela possibilitar coisas boas pra gente sobreviver, passar nossos genes, etc. Perfeito. Mas por que às vezes ela trabalha contra a gente? Ela trabalha com pensamentos intrusivos, ela trabalha com pensamentos suicidas, ou sei lá. Tá. Quando é um erro, é um pau que dá no sistema, o que é Vamos que lá. acontece? Me ajuda. Tá. Define o que é mente. Então, me ajuda você. Hoje o negócio tá voltando pros essenciais. Não é o copo, não Mas, é cara, o Vilela, a gente tem que voltar para os essenciais. e não é o universo. Isso. Mas o Tá, que é você mente? tá falando por exclusão. É, o que é mente? Eu não sei, eu vou te falar o que é... Não é o cérebro, a mente. Existe uma definição? Não sei se... Porque tem falam a alguma mente definição humana. de- Existe uma definição na filosofia? Não tem. É que assim, a gente tá, no fundo, todas as definições que eu vou dar de mente vão para os pontos que a gente contestou aqui, porque vai passar por consciência, vai passar por unidade Memória. da pessoa, por memória, pelos pontos contestados. Mas a memória faz parte da mente ou ela é alguma coisa que vem à mente? Eu considero a mente o conjunto de todas essas coisas. Eu Pra diria você, que é uma o que que é a potência. Eu diria que Isso. a memória é uma potência da alma. Então eu vou tirar a ideia de mente e vou botar a ideia de processos cognitivos, né? Então é a capacidade de você perceber, de você armazenar as informações, é a capacidade de você evocar essas informações, Processar. é a capacidade de você usar a partir das suas experiências passadas para desenhar uma percepção de como que as coisas vão acontecer no futuro e planejar. Certo? Então, todos esses processos a gente pode chamar de mente, que é o que as pessoas chamam no senso comum de mente. Certo? Tá, Para a psicologia, o conceito é inútil. Ou pelo menos, para uma psicologia científica, o conceito é inútil, porque ele não permite analisar isso. Tá. Certo? Então, e veja bem, para a psicologia, para a filosofia é outra história. Certo? É outra forma de conhecimento, outra perspectiva. Para certas linhas de psicologia, no caso, né? Tem linhas de psicologia que basicamente... mas se você for na base, por exemplo, os psicanalistas, eles reclamam muito dessa questão de mente. Mas se você for na base da psicanálise e olhar, eles destrincham a mente em pulsões, em instâncias, então não é uma coisa... Certo? Mas e mesmo assim o conceito de mente ele não é usado como uma ferramenta, ele é usado como uma referência. Então, a psicologia anterior a Freud, por exemplo, mas eu queria saber tratar o que é na parte da nossa estrutura que pode levar a gente a trabalhar contra a gente. Ou a mente, ou esse pensamento. Eu vou dizer que são aspectos. E por que acontece? Eu vou dizer que são aspectos contextuais, ou seja, existe uma condição para que isso aconteça. Certo? Química? Química, óbvio, sempre química. Sempre química? Sempre química. Sempre química, porque o cérebro funciona a partir de química. Você toma um LSD, mudou tua percepção, mudou teu pensamento. O cara bebe, o cara acordado bebe, daí bebe, fica um pouquinho bêbado e já vira outra pessoa. Certo? Você deve ter um amigo que bebe e vira outra pessoa. Sim. Né? Então, de certa maneira, o que a gente está chamando de mente para a psicologia, ela enseja uma série de processos cognitivos que tem condições que produzem ele. Então, por exemplo, a genética. A genética é uma condição que vai influenciar muito nos teus processos cognitivos, né? Mas o teu desenvolvimento, como é que foi tua infância? Se você sofreu, sei lá, algum tipo de violência, abuso, trauma na infância, certo? Como foi tua adolescência? Teve experiência com droga? Não usou droga? Todos esses aspectos, de certa forma, eles vão conjurar para criar uma condição específica e uma forma como você lida com essas condições. Então vamos imaginar o seguinte: você está ansioso. Certo. Né? E tô mesmo. Você está ansioso. Então, tá ansioso. Tá ansioso. O que você faz quando você fica ansioso? Sei lá, você vai... Tô no ponto de tomar remédio para essas coisas. Eu tive que... Então, vamos dizer, você vai se esquivar das coisas que te dão ansiedade. Né? Então, cara, vou desliga os alertas do celular. Certo, isso. Vai fazer exercício. Daí ele tá ansioso também. Certo? Só que ele tem uma atitude diferente da cidade. Dá caganeira nele. Não é essa? Não é, Lene?
Geralmente caga nem. Ele tem um pouco mais de vício, ele vai enfrentar essas coisas. Tá. Certo? Daí você vai perguntar assim: ele foi enfrentar as coisas que dão ansiedade para ele e você está se esquivando. Quem é que vai ter mais ansiedade? Eita. Depende, né? Não. Como assim? O que é enfrentar? Enfrentar. É tentar entender? Entender e operar aquela situação que está ruim, que está te gerando ansiedade. Tentar alterar ou mudar ela. Depende do sucesso ou insucesso sobre isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque às Se- vezes não óbvio que se tiver depende. sucesso. É. Mas vamos dizer o seguinte: bom, se não depende de você, daí você não tem que estar ansioso, porque daí não tem nada pra fazer, negão. Enfia os 2 dedos e rasga até as orelhas. Certo? Agora, se depende de você, você tem duas. É muito bom que agora o livre-arbítrio voltou aí, ô, Fábio. Agora depende dele, meu. Não, mas. Tô brincando. Continua, vou entrar nessa Porque discussão de novo. imagina a seguinte situação, cara. Por exemplo, surgiu uma guerra, certo? Eu não tenho como acabar com a guerra, mas eu posso criar algum A tipo pandemia, de a gente falou da comportamento. pandemia. Isso. É. Que seja, mas o que eu estou dizendo aqui, a maneira como você se relaciona com a ansiedade vai ser determinante para aumentar ou diminuir a ansiedade, certo? Tá. Então, quando você se coloca diante da ansiedade, o cara diz: porra, mano, essa porra tá me incomodando, velho, o que eu vou fazer? Pô, não, peraí, deixa eu pensar. Não, vou fazer isso, se resolveu, se não resolveu, se fudeu, vamos lá, certo? Tá. E tu diz: não, mano, não quero ver essa coisa, tira isso daqui, não quero olhar, sai de perto. É bem provável que você continue ansioso e a ansiedade dele diminua, Sim. certo? Por quê? Bom, são vários processos aí, né? Mas eu vou resumir eles em dessensibilização, né? Mas não é só dessensibilização, O porque que na que é uma medida dessensibilização é quando você fica tempo suficiente diante de um estímulo que é aversivo, Que é ruim pra mim. que é ruim para você, e ele devagarzinho você vai percebendo ele mesmo, ele vai dessensibilizando. Ele vai percebendo menos? Menos. Ah, tá. Isso, você vai percebendo menos ansiedade. Então imagina assim, tem medo de altura, daí te dão um emprego que você tem que trabalhar pendurado em poste. Todo dia. Todo dia. Primeiro dia você vai lá É. cagado de medo, certo? Depois de um tempo, depois já tá lá. alimentar leão. Certo? Então tem esse processo de dessensibilização em relação à exposição a elementos fóbicos, Tá. certo? Mas isso é uma simplificação. Na verdade, por exemplo, vamos dizer que ele enfrente as situações de Tensão. ansiedade dele, de tensão, e ele consegue resolver, certo? Não só ele vai estar dessensibilizado, como o fato de ele resolver melhora... Ele brigou com a mulher e no outro dia vai ter que falar com ela. Isso. E aí ele vai tentar resolver e piora a situação. Bom, vamos primeiro pra que melhora, certo? Depois a gente vai pra que piora, certo? Então ele vai lá... Não tô sabendo de nada, tá, Lene? Tô falando Isso. no- Então eu vou dizer que ele vai lá e diz: "Puta, velho, Alguém andou caguetando aí. vou ter que conversar com a patroa, vou ter que lidar com a patroa. É. Então ele vai lá e toma um fôlego e vai lá e Pensa, vou falar. encontra um guerigueri pra ela e ok, ficou tudo bem. Resolveu a ansiedade. Resolvi, a ansiedade diminuiu, mas além de diminuir a ansiedade dele ter resolvido a situação, eu tive um incremento da percepção de autoeficácia. Agora ele se sente mais eficaz. Entendi. Ele se sente, abre aspas, mais confiante. Certo? Daí não, ele resolveu, velho, vou ter que conversar com a patroa. Não, vou evitar isso. Daí chega no outro dia e diz: puta, mano, vou sair de casa correndo. Vou chegar quando ela tá dormindo. Vou chegar quando ela tá dormindo. E toda vez que ele pensa em chegar ali, a ansiedade, em vez de baixar, ela Aumenta. A tal ponto que daqui a pouco ele tá catastrofizando. Certo? Construindo alguma coisa na cabeça dele que... Aumentando a Nossa, percepção. quando ela tiver que falar vai ser uma merda. Da dimensão de como que aquilo vai acontecer com ele, né? Então, o que acontece, cara, é que toda condição psicológica, ela tem uma condição que, em geral, é aversiva, certo? E os mecanismos ou comportamentos compensatórios que nós usamos para lidar com elas. Esses nossos comportamentos compensatórios, eles podem ser econômicos, certo? Eles são econômicos, né? Eles têm que, de certa forma, estar ligado a uma relação custo-benefício. Então, por exemplo, ele pode pensar: não, eu vou esperar a patroa dormir, dou uma paulada na cabeça dela, enterro o corpo, Nossa. certo? E acabou o problema. Mas a relação custo-benefício é ruim. Eu costumo dizer que o cérebro, como toma uma decisão,
né, o livre-arbítrio do cérebro, ele não é livre, porque o cérebro tem 5 parâmetros que ele leva em conta na hora de tomar uma decisão, certo? O estado fisiológico e metabólico do organismo. Como é que está a tua saúde? Você dormiu bem? Você está se alimentando direito? Você está com uma infecção? Certo? Como é que está a tua disponibilidade energética? Certo? Como é que está a tua constituição metabólica e química? O segundo aspecto é o teu repertório comportamental. E a complexidade da tarefa. Tarefas mais fáceis exigem um repertório mais simples. Logicamente, vão ter um custo menor. Tarefas mais complexas, geralmente exigem um repertório complexo. Como uma discussão. Tem um custo maior, certo? Todo comportamento tem um objetivo, que é a consequência dele. Essa consequência ela pode ser reforçadora, no sentido de tirar uma coisa ruim, a briga com a patroa, ou de acrescentar alguma coisa boa. A patroa ficou feliz e a gente vai transar a noite toda, certo? E o último elemento é o tempo que eu vou ter acesso a essa consequência. Essa consequência é de curto, médio ou longo prazo. Então vamos pegar, por exemplo, estudar versus sair para beber com os amigos, certo? Então, para estudar, é importante que você esteja com o teu estado metabólico e fisiológico adequado, bem bom. Certo? Se você estiver ansioso e você vai estudar, você não vai conseguir estudar porque você vai ficar pensando no problema, vai desconcentrar e vai... Certo? Se você for estudar tem um repertório comportamental complexo e que tem um custo alto. E o benefício de estudar, para a maioria das pessoas, não é tão grande, que faz com que o custo, a relação custo-benefício não seja tão boa. E muitas vezes o produto do teu estudo não é alguma coisa, a consequência do teu estudo não é alguma coisa que você vai ter acesso imediato. Vai ser de longo prazo. Então estudar é um negócio que é muito ruim pra gente. Se você tiver numa situação que você tem que estudar e teus amigos estão indo tudo farrear, existe uma grande probabilidade que mesmo sabendo que estudar é o melhor para você, você escolha não estudar e farrear com os amigos e se ferre no outro dia.